título do nosso programa de hoje, refletirei aqui com vocês sobre o caso Silvio Almeida, como uma despretensiosa e humilde reflexão sobre tudo isso, sobre a pessoa e menos a pessoa, sobre o ministério, sobre as relações interministeriais, sobre o governo, sobre esta avalanche de conflitos que toma conta de todas as pessoas, trazendo surpresas, decepções, tristezas, amarguras, como ocorreu comigo com relação a essa situação de Silvio Almeida. Mas antes de tratar desse assunto, enquanto tomo o chimarrão aqui, para atenuar o calor, peço a vocês se lembrarem de dar likes aqui. Lembrem-se, isso é muito importante. Deem likes, de se inscreverem no canal, de comentarem também. Esse assunto aqui carece dos comentários de vocês, das reflexões de vocês, das questões de vocês. Também de compartilharem esse vídeo e todos os outros. Ontem nós tivemos uma conversa no programa Fé e Luta muito bacana com os professores Marcela e Hugo sobre a questão da fé, a questão da opressão que a fé também tem que enfrentar como sua causa. Vale a pena vocês assistirem. E tantos outros programas como aquele com os professores Vera e Álvaro sobre o problema ambiental, as agressões sofridas em Rio Grande e a reação popular. Vale a pena assistir, compartilhar, comentar, refletir sobre os debates que fazemos aqui. Sobre o Silvio Almeida, não tenho nenhuma intimidade com ele, com a pessoa dele, nem eu conheço pessoalmente, para tratá-lo assim, mas é assim que ele é conhecido, principalmente agora, depois da demissão. Olha, no dia que isso estourou, aliás, estourou à noite, mais precisamente, o escândalo, as acusações, notícias sobre assédio sexual e tal, por parte do titular da pasta dos direitos humanos, casualmente eu tinha tratado minutos antes do noticiário vespertino de conseguir um contato direto com o ministro Silvio Almeida. Se não tão direto assim, pelo menos de uma assessoria sua, como consta ali no perfil do contato telefônico do ex-ministro Silvio Almeida. Porque eu precisava tratar, aliás, precisamos tratar da questão do assassinato da filha sargenta da Polícia Florestal do Amazonas. Caso que pesa, que dói e que corre risco de ser arquivado por completo esquecimento da barbárie que aconteceu, e os assassinos atuam abertamente em Manaus e no Amazonas. E há muito tempo lidei, fiz contato com uns e cheguei até algumas pessoas do Ministério dos Direitos Humanos, porque era meu interesse propor que o Ministério dos Direitos Humanos, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério dos Povos Originários, visto que a dona Antônia Assunção é indígena, e a sargenta também era indígena, e dos crimes praticados nas terras e matas indígenas, terras públicas, portanto, e não consegui, é muito difícil chegar nesses ministérios.
Eles estão absolutamente distantes da realidade para atuar na defesa do povo brasileiro. Mas na noite em que isso estourou, eu consegui o contato de Silvio Almeida. Quando falaria com alguém que me atendesse, tudo caiu por terra. Uma nuvem escura, pesada, semelhante ou pior do que esta aí das fumaças, das queimadas, caíram sobre mim. Me doeu muito, sofri muito com tudo isso que atua em torno do caso Silvio Almeida. Muito dolorido que isso aconteça. Pela história dele, pelas defesas que ele sempre fez, pelo ministério ocupado, enfim, me doeu muito e me dói ainda que agora eu consiga refletir um pouco sobre isso. Eu quero colocar 5 questões a partir disso, bem o mais rapidamente possível, para pensarmos. A primeira questão é a formação acadêmica de Silvio Almeida. Uma formação invejável. Uma formação a que poucas brasileiras têm acesso. Uma formação incontestável e profunda. Em direito, em economia, com graduações, com mestrado e com doutorado na nada mais e nada menos Universidade de São Paulo, a USP. Autor de várias obras de caráter filosófico e caráter da concepção dos direitos humanos, que são obras que devem ser lidas. Vocês encontrarão na internet, eu não tenho como agora aqui mostrar para vocês. Então, a capacidade intelectual de Silvio demonstra um inquieto, um curioso, um pesquisador, um palestrante incomparável. Tanto que, quando convidado várias vezes para reuniões na Câmara, no Senado, Silvio soube muito bem enfrentar o fascismo, os abusos, as agressões e até os atentados morais e racistas de muitos deles, com a tal de voz aveludada, assim definido pelo próprio fascismo. Silvio é um valor humano que não pode se perder. De raízes culturais, não somente intelectuais, mas da cultura do povo brasileiro, que é composta da africanidade, dos povos originários, do sangue da nossa gente, não pode se perder. Silvio Almeida é um ser humano que não deveríamos perder jamais. Por isso, eu pelo menos me alegro em saber que ele foi acolhido em frangalhos, sangrando, psicológica e moralmente, por um terreiro axé, que fez o que todas as pessoas fraternas, solidárias, que vão ao fundo da alma humana em busca da proteção e dos direitos humanos, devemos fazer, todos nós devemos fazer isso. E que eu saiba, cuidam dele lá, como alguém que foi fulminado numa guerra como a que descreverei daqui a pouco. Porque Silvio não pode se perder. Não devemos permitir que Silvio se perca. Isso não quer dizer proteção a possíveis erros, a proteção a desvios de caráter, a desvios psicológicos, a desvios políticos, autoritários.
apesar de quaisquer possíveis desvios, possíveis erros, o ser humano, dentro disso tudo, é de um valor imenso que devemos ajudar a resgatar. E este vídeo tem como um dos objetivos isto: estender as mãos para Silvio Almeida, um filho do povo brasileiro, um negro brasileiro, um intelectual brasileiro, um pensador brasileiro, um autor brasileiro, alguém que devemos estimar. Não cairei naquelas vulgaridades, por exemplo, tornadas mantras religiosos, que Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Mas o que precisa ser dito é que precisamos ter um pouco mais de consideração e de respeito pelas pessoas, mesmo quando erram. Isto, infelizmente, é desconsiderado. Esse é o primeiro ponto. Formação acadêmica e profissional incontestável de Silvio Almeida. Segundo ponto, a demissão dele por Sua Excelência, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os relatos traduzem que o presidente Lula conversou com várias pessoas, amigos comuns deles os dois, com as pessoas envolvidas, como a ministra da Integração e outras, que é uma das mais envolvidas, mais por conflito interministerial, conflito político, me parece. Eu não estou por dentro realmente. Ninguém está. E depois, até depois de ter falado numa rádio aqui em Goiânia, que não toleraria ninguém que pratique abuso sexual no governo dele. Parece que já tinha tomado a decisão. Eu me pergunto, o presidente Lula fez certo? Muitas vozes por aí, inclusive do partido dele, o PP, da dita esquerda, que está em questionamento, essa esquerda, dizem que ele fez corretamente. Demitir para preservar o governo. Quer dizer, o governo, a instituição Estado, a governabilidade, a dinâmica política parecem superiores e absolutas em relação a um ser humano que ocupa um ministério. E aí eu me pergunto se esta decisão do presidente Lula não sacrificou a presunção de inocência. Há quem diga, e a gente boa que diz isso, que uma é a trajetória da justiça nas suas investigações, na reunião de provas, audiências, formulações e vereditos. E outro é o campo político, que também tem seus julgamentos, mas cujas naturezas se diferenciam um do outro. Não tenho certeza de que isso seja verdade. Quer dizer, no campo político não deve haver justiça. A justiça como valor, a justiça como prática, a justiça como compreensão, a justiça como acolhimento, a justiça como baliza de comportamentos e de ações que devem acontecer também por parte do presidente da República. Então eu me pergunto, o presidente Lula foi justo ao demitir assim tão rapidamente o ministro
Silvio Almeida? Se foi tão rápido assim, por que não toma outras medidas de demissão com relação a outros ministros, também acusados? Como é público e notório. Por que Silvio Almeida? Então, ali eu questiono, com todo respeito ao presidente Lula, a quem agradecemos pela sua existência e por sua vitória em 2022. Vitória do povo brasileiro através dele. Por sua procedência da classe trabalhadora. Enfim, não é a pessoa, não é o governo Lula que eu questiono, mas esta demissão, ela teria sido justa. Até pela continuidade aqui, vocês entenderão a minha questão. Ela teria sido justa? Não teria havido uma precipitação que atropelou a presunção de inocência que sempre deve ser preservada em qualquer ser humano? Coisa que sempre Lula, pessoa, reivindicou a respeito dele mesmo, quando injustamente foi preso, barbaramente atropelado pelos interesses imperialistas atuantes através da Lava Jato. Interesses macros, econômicos, de repercussão internacional prenderam o presidente Lula, inocente, acusado sem provas, preso sem provas. Isso não vale para Silvio Almeida? As vozes que se levantaram eram suficientes? Elas não têm nenhuma suspeita? Eu tenho suspeita sobre elas. Daqui a pouco falarei. Então essa é uma questão que a gente tem que considerar. Sobretudo levando em conta que governo não é ambiente santo. O governo, à frente de um Estado como o Estado brasileiro, não é livre de pressões, de puxação de tapete, de fofocas, de ódio, de disputas a partir de correntes, de tendências, de grupos, luta de ideias que sacrificam pessoas. O governo não é isento disso. Ainda mais um governo do modelo Lula. Um governo que tenta andar ali como peixe pequeno, peixe menor, assustado entre tubarões do capitalismo que inoculam conflitos, boatos, fofocas, perseguições para dentro do governo. Como se engravidasse o governo de espermatozoides capitalistas e do mal. Então, será que o governo Lula teria condições de atropelar a presunção de inocência no meio de todo esse caldeirão e esse caldo cultural em que ele atua, recebendo conflitos de toda parte, inclusive com a possibilidade de infiltração de fascistas, de governos anteriores, como do vampirão Michel Temer, como do babozão Jair Bolsonaro, como do próprio imperialismo mesmo, como nós veremos no final aqui. Será que o presidente Lula conseguiu enxergar bem ali e perceber com justiça que não deve só ser atribuição do judiciário? O judiciário exerce a grande missão de intermediar, de encontrar nas partes o que há de justiça a ser executado. Mas a justiça não se encontra fora das outras relações, nem mesmo do governo. Então ali não deve haver justiça? Deve haver justiça. Por mais que um governo seja esse do estilo do presidente Lula, do governo Lula, com essa amálgama, essa mistura
de coisas que tem ali. Em que às vezes até é difícil de dizer, isso é esquerda, isto é neoliberalismo, isto é progressismo, isto é reacionarismo, isso é conservadorismo, isto é apoio ao capitalismo, o que é isso, esse governo? Então nós temos que levantar essa questão. O que eu acho? Não é questão de achismo aqui. É a questão de levantar essas perguntas inquietantes que me inquietam. Até mesmo considerando o valor do Silvio, que transpareceu num vídeo como ministro e como pai, esposo, que tentava proteger a esposa das agressões que viriam e que vieram. Proteger o seu casamento, proteger o seu filhinho. Esse ser humano mereceria um pouco mais, que sabe, um afastamento, uma licença, para se tratar do caso dele, se defender no governo, enquanto parte do governo, membro do governo, ministro do governo, e não ser abandonado e entregue às feras. Ao agir dessa forma, não se atua exatamente como o fascismo faz, destrói as pessoas, joga para lá. Aqui temos assunto para vários programas, mas eu pretendo levantar tudo agora. Talvez eu volte, né? A repercussão que isso aqui causará, voltarei. Então fique bem clara essa questão da justiça, que muitas vezes falta nos governos. Isso não é assunto novo. Justiça como valor determinante, balizante de comportamentos e ações, principalmente nas horas difíceis. A justiça pede genialidade. A justiça invoca ações e comportamentos de pessoas que sejam capazes de demonstrar que são justas. Terceiro ponto que levanto é quanto à estrutura do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. A alegação para demitir Silvio, segundo apareceu aí na mídia, é de que a demissão dele se fazia necessária para preservar o governo, porque o fascismo se aproveitou disso. O que disseram contra o governo, com palavrões, com discursos desqualificados, próprios dos imorais fascistas e de direita da Câmara e do Senado, principalmente da Câmara, demonstravam que isso podia balançar o governo todo. Será que isso aconteceria ao ponto de, para salvar os dedos, era preciso se desfazer deste anel? No entanto, quando Silvio se manifestou sobre o caso, ele se manifestou enquanto ministro. E ali, na manifestação, naquele vídeo que rodou o mundo, um vídeo feito de dentro do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, aquele vídeo mostrou duas coisas. Uma delas, que ele era atacado enquanto ministro, e muitas das coisas que circulam por aí parecem confirmar essa convicção de Silvio. Que era o ministro o atacado, o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania era atacado. Como não poderia deixar de ser, nesse país dilacerado, nesse país que desrespeita historicamente os direitos humanos. O direito a beber água, o direito a comer o mínimo possível, o direito à saúde, o direito à segurança, o direito à educação, o direito...
a habitação, de todos os direitos humanos aqui são atacados historicamente. Por que o ministro não seria atacado? Ainda mais um ministério ocupado por um homem desta qualidade intelectual. Quanto à qualidade moral, eu não sei, que eu não conheço o Silvio Almeida. Talvez se conhecesse, eu o defenderia ainda mais enfaticamente. Talvez eu o criticaria pessoalmente se fosse amigo dele, coisa que não pude fazer. Então, a segunda coisa que aparece ali é que Silvio usou a estrutura do ministério para usufruir da força que esse posto lhe dava. Ao contrário da fragilidade em que o jogaram agora. O desmantelamento pessoal, psicológico e humano de Silvio Almeida. Lá ele teria a proteção do governo. Certamente Silvio até esperava que outros ministros ocorressem, que o próprio presidente estendesse as mãos. Não foi o que ocorreu. O ambiente de fofocas, muito infelizmente, desgraçadamente natural nas instituições, ainda mais uma instituição do porte que é o governo no Brasil. É uma coisa impressionante. As pessoas atropelam, as pessoas são desleais, as pessoas são mascaradas, as pessoas dizem sim na frente e não pelas costas, articulando com outros para torpedear, puxar tapetes e, se for possível, até excluir da própria vida. Este é o ambiente institucional. Nas igrejas há isso. Abundantemente, eu conheço isso pessoalmente. Abomino isso, desprezo isso. Imagine em estruturas seculares. Entanto, nada foi considerado. E Silvio foi entregue aos leões. E quarto ponto, penúltimo ponto, é a questão, se é a questão e é verdade. Pode ser até que alguém não reconheça que seja verdade, mas governo não é convento. Em convento há ambientes desses, imagina em governo. Governo não é monastério. Governo não é missa nem culto. Governo é uma emergência, isto é, no sentido que emerge, que se levanta de uma sociedade em conflitos, uma sociedade de fofoqueiros e fofoqueiras, uma sociedade de desonestos e desonestas, uma sociedade que se guia pela injustiça, uma sociedade que se orienta pelos parâmetros do ódio, na prática de uns pisarem em cima dos outros. Não é desenvolvendo animalidades, porque os animais irracionais não agem desta forma, mas com a astúcia dos humanos rebaixados à barbárie, ao atraso. Governo emerge dessa sociedade. E mesmo que seja um governo do tipo do presidente Lula, que é uma pessoa amável, ele demonstra amor pelo povo brasileiro e é amado pela maioria do povo brasileiro, respeitado internacionalmente. Mesmo que seja lá, este governo não consegue segurar a puxação de tapetes. Deixa eu dar dois exemplos terríveis, mas darei. O que foi o Mensalão? O que foi também a Lava Jato? Senão um manto que demonstrou a podridão, principalmente aquela acionada pelo imperialismo e pelo capitalismo no Brasil, de destruição das formas mais cruéis que podem acontecer. Contra seres humanos, muitas vezes indefesos, em calabouços, em celas sem comunicação, pois essas marcas existem também no governo federal. E ali, então, me pergunto exatamente nesse ponto. Se Silvio errou
como dizem que ele errou, eu não sei. Se Silvio abusou sexualmente, como dizem que abusou, e agora novas notícias informam que ele abusava moralmente das pessoas, ameaçando as pessoas. Surgiram agora aqueles que fugiram dele, se afastaram do governo, se demitiram. Não vou julgar se covardemente, mas no mínimo com medo. Agora surgiram para apontar os dedos contra Silvio. Estes que participaram e participam desse ambiente tóxico, se é que entre esses não havia uma corrente em torno de Silvio, não havia um grupo, uma comunidade que o apoiasse criticamente e dissesse: companheiro, essas atitudes não são coniventes, convenientes e próprias de alguém que dirige um ministério do porte do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Isto é anti-cidadania. Isto é anti-direitos humanos. Não houve ninguém que criticasse. Não houve nenhum grupo, uma comunidade que se acercasse dele, como por exemplo o terreiro Axé, onde ele se recolheu para receber apoio, atenção espiritual. Não houve ninguém desse tipo que o acolhesse criticamente. Ou ele era tão autoritário assim? E na esquerda nós temos muitas pessoas autoritárias, violentas, abusivas, como conhecemos isso internacionalmente, historicamente, secularmente, pessoas autoritárias no uso do poder. Será que com Silvio era assim também? Eu não sei, não me parece que seja. Mas é verdade que nas instituições todas, inclusive e principalmente no governo do porte do governo federal, a desproteção das pessoas é imensa. Eu me lembro de ler entrevistas ou depoimentos do presidente Lula depois do seu segundo mandato, de quantas vezes ele se sentiu sozinho no Palácio do Planalto e preferia voar quando não com compromissos de agenda, compromissos nacionais ou internacionais. Ele voava para São Paulo para ficar na sua casa ou para jogar um futebol lá com seus amigos, graças à solidão no governo. Se ele chamasse um ministro para comer um churrasco na Granja do Torto, ou mesmo no Palácio Alvorada, despertaria ciúmes, invejas e atritos com os outros ministros. Isso prova, se é verdade, prova que o ambiente de governo é um ambiente tóxico, venenoso, perigoso. Será que Silvio sabia lidar com isso? Porque isso existe de fato. Lamentavelmente existe. Só uma revolução para mudar isso. Mas existe. Um ambiente tóxico, de queimação, de chumbo grosso, de artilharias covardes no escuro. Isso existe. E Silvio merece ser condenado, entregue aos leões por causa disso? Que autoridade teríamos para jogar pedras em Silvio? Isso existe. E finalmente, o quinto ponto, que é um pouco mais sensível, como as variantes que compõem essa circunstância de crise no Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Crise que continua, apesar da nomeação da nova ministra, que já fez declarações falando do cobertor curto do orçamento para o Ministério, as dificuldades que existem no Ministério, e o ambiente é realmente rubro. É difícil. A questão das mulheres. Então há aquela reclamação, aquelas denúncias por debaixo do tapete, aquelas denúncias por debaixo das cortinas, aquelas denúncias de gente que há anos dizia que era
que era abusado, que recebeu uma proposta abusiva, um toque abusivo de Silvio, ninguém até agora contou que ele tem estuprado alguém, que ele tem emparedado alguma mulher, exigido sexo. E essa situação toda, acho que são deprimentes e ruins para as mulheres. Essa situação coloca as mulheres como aquelas sofridas. Uma delas surgiu aí, uma candidata a vereadora, lá do outro partido que não o do Silvio, chorando, coisa que aconteceu muito no passado, quando ele era professor de uma faculdade, São Judas Tadeu, chorando. Lágrimas que talvez não foram choradas na época, agora choradas na frente de uma câmera, acusando o Silvio. Parece que é um cultivo da covardia e da fraqueza das mulheres, apresentando-as como coitadinhas, como incapazes de fazer um confronto, um enfrentamento, ainda mais que todos os depoimentos que vieram a público mostram que se tentou publicamente, em restaurante, em reuniões, aqui ali na frente, nenhuma delas se levantou e colocou o homem no seu lugar. Se não colocou, que tipo de mulher é essa? Tão frágil, tão chorona, tão traumatizada, tão decepcionada com o clima machista, violento, capitalista, autoritário que existe no país e no mundo contra as mulheres. Que tipo de mulher é essa? Esse tipo de mulher que se desenha na mídia me parece que não corresponde à mulher brasileira e à mulher mundial. Não corresponde. As mulheres que apareceram tanto nas Olimpíadas da primeira rodada, como agora nessas últimas Olimpíadas, mostram um outro tipo, um outro modelo de comportamento feminino. E é um comportamento crítico, é um comportamento ousado, é um comportamento emancipado, é um comportamento de mulheres sujeito e não de mulheres encolhidas, choronas, vítimas, vitimizadas. Então me parece que ali há alguma coisa que precisa se enfrentar. A questão da mulher nesse quadro todo. Como vítimas, como marginalizadas, como excluídas, como pisadas, e não como mulheres corajosas, ousadas, capazes de enfrentar quaisquer adversidades, como é o caso da mulher brasileira. Então, aí entra esse papel, eu acho altamente suspeito, desta ONG Me Too Brasil, esta ONG de inspiração estadunidense, não sei se não é americana, e quando colocam, essas multinacionais colocam o nome Brasil, ali tem coisa. Mesma coisa com a direita, que faz seus partidos de direita, reacionários, conservadores, dominadores, colocam lá popular ou democrático na sigla, no nome do partido, para disfarçar e mascarar o que são de fato. Esta ONG que recolheu os choramingos, os choros, as queixas das mulheres, e que diz lá na ONG, lá no Quem Sou, a explicação de Quem Sou, da ONG explica que confidencialmente, como é que esta ONG expôs estas mulheres em público, e da forma como expôs, mulheres chorosas, mulheres abatidas que não resistiram, que não enfrentaram, afundadas num identitarismo esmagador, covarde. Esse ponto
se une naturalmente ao outro ponto em que eu discuti a questão do ambiente, da falta de fraternidade, a falta de respeito, a falta de justiça, a falta de diálogo, a falta de crítica no governo. Um ambiente totalmente intoxicado, afetado, contaminado pelo capitalismo de concorrência e predatório que guia as nossas relações na sociedade. Este ambiente também parece atingir estas mulheres da ONG Me Too Brasil, que deveria ser ONG Me Too United States of America, que reduz as mulheres a queixismos, a choradeiras, a traumas, a psicologismos, sem tratar da questão da autonomia, da emancipação, da postura crítica e corajosa que as mulheres também devem assumir na construção de uma sociedade justa. Escrevam aqui o que vocês pensam sobre isso. Esse é um debate nacional. Esse é um debate da sociedade. Esse é um debate do povo brasileiro. Isso nos interessa. O que ocorreu em relação a Silvio Almeida é o que ocorre todos os dias nos ônibus, nas universidades federais, nas universidades estaduais, nos institutos de educação, nas escolas privadas, nas redes estaduais e municipais, nos ônibus, em toda parte, nas empresas, todos os dias, em todos os turnos, é preciso levantar esta questão, que não é meramente circunstancial, é estrutural, de um modelo humano absolutamente desprezível, covarde, fofoqueiro e esmagado, sem perspectiva de chegar à luta por onde deve passar e como deve ser. Creio que esta nossa postura é profética e revolucionária.